em relação aos conteúdos de vocês. Vocês viram realismo e naturalismo. O que acontece? Não sei se isso é bom ou se é ruim. Nós temos aí possivelmente até dezembro para concluirmos o ano, e conteúdo de literatura nós só temos dois, que é o parnasianismo e o simbolismo. Eu falei da questão da declamação, mas eu estou vendo que a declamação não vai ser descartada, ela só não vai ser para agora. Por quê? Como a gente vai ter tempo, qual é a minha intenção e a minha ideia? A maioria, na próxima semana, vocês fariam a prova, aí na vez, porque dia 9 é a próxima passa fio, né? Dia 9 é a próxima quarta, então próxima quarta seria a prova de vocês. Dia 16 eu iniciaria o conteúdo de parnasianismo, aí a gente teria 2 aulas de parnasianismo e tecnicamente encerraria o mês de setembro. Aí no mês de outubro a gente faria só declamação das poesias parnasianas. Não fica legal? Como seriam essas declamações? O estilo você já tem até ideia. Sim, a forma vai ser formulário, Yasmin. Abre um canal de live. Eu não sei o que é isso não, cara. Das tecnologias aí, eu só tô... Sim, as declamações seriam na última vez. Não entendi. Deixa eu ver aqui. A declamação seria via Meet. Sim. Essa é outra questão em relação da declamação. Vocês lembram que eu fiz uma vez com vocês a questão da declamação das poesias do romantismo por vídeo? Vocês acham que ficou viável, que poderia seguir aquela forma? Ou a gente faria... Então vamos lá, vamos aos pontos. O que nós temos? Prova de literatura pelo Google Formulários. Qual é o conteúdo? Realismo e naturalismo. Após a conclusão desta prova, nós teremos aí 2 aulas sobre o parnasianismo, e a partir de outubro a gente faria declamações. Até lá a gente ver qual seria a melhor forma de fazer essas declamações, se pelo Meet ou fazendo por vídeo, como vocês fizeram do romantismo, postando no YouTube mandando o link, ou postando no Google Drive mandando o link, ou até mandando no PV, tanto faz. Mas isso aí a gente discute mais para frente. Ficou acordado até então que próxima semana a gente faz a prova, tá bom? Tirei esta aula já pensando nessa possibilidade, né? Já que vai ter prova, nada mais justo que a gente fazer uma revisão. Eu vou já mostrar a vocês o slide, né? Um slide mais enxuto, e depois eu mando para vocês até conforme vocês estudarem. Eu acho que eu já mandei para vocês o resumo, aquele resumo que geralmente eu faço na lousa. Não sei, não lembro se eu mandei. Vocês olhem. Resumo vocês podem estudar pelo slide que eu vou mandar. O slide eu posto no grupo, tá bom? Em relação a essas 2 escolas, se a gente estivesse tendo aula presencial, provavelmente a gente não teria visto essas 2. Por quê? Eu, professor, ia buscar meios, né, presenciais de incrementar a aula. Provavelmente vocês poderiam estar aí assistindo filme, né, sugestões de filmes. Eu lembro que eu sugeri para vocês, eu não lembro se eu sugeri para vocês, mas eu acho que sim, o Crime do Padre Amaro, que inclusive tem na Netflix, que o Crime do Padre Amaro é uma obra do Essa de Queiroz, né, que foi levada a filme, e que lá você perceberia nitidamente as características do realismo. Então, seria uma forma de complemento. Mas
talvez se a gente tivesse tendo aula presencial, eu provavelmente passaria para vocês esse filme. Como a gente não tem, vamos antecipando o conteúdo. Sim, manda o nome do filme. Tem o Madame Bovary, que tem um filme que é baseado na obra que marca esse período, né? Marca o período do realismo. Tem o Crime do Padre Amaro. Alguns filmes eu mando lá para você como sugestão. Não... Outro ponto, que é muita informação e a pessoa vai falando uma coisa e lembrando outra. Em relação à oficina de redação, na semana passada, o professor de mandar o tema da redação. Não se assuste, eu vou mandar o tema de uma redação para vocês, mas vocês não vão fazer a redação na íntegra. O que é que vocês vão fazer de acordo com o tema que eu vou mandar? Vocês vão fazer duas introduções, justamente. Eu até tinha dito, mas não mandei, não é isso? Então eu vou mandar hoje eu vou lembrar, vou mandar o tema e ali vocês vão ver o tema e lembra aqueles tipos de introduções? Qualquer coisa eu mando de novo o material, mas ele já está lá no Classroom, material sobre 8 tipos de introduções que vocês podem utilizar na redação de vocês. Aí, levando em conta esses 8 tipos de introduções, vocês escolhem 2 e fazem os 2 sobre o mesmo tema, que é o que eu vou enviar mais tarde. Ok? Então, vamos para a revisão. Em relação ao realismo, lembrando que o que eu vou cobrar na prova é realismo e naturalismo no Brasil. São as pinceladas ali de realismo na Europa, mas o que vai nos valer, vai ser relevante para nós, para a prova, vai ser o realismo no Brasil. E fala de realismo no Brasil, o que é que vocês lembram de realismo no Brasil? Podem ligar o microfone ou podem no bate-papo também. Só de naturalismo, não. Prova realismo e naturalismo. Se dá certo filme EAD, não vejo muito sentido. Até porque vídeo pelo Google Meet, ele não fica com uma qualidade boa, né? E também depende muito da internet. Então, não seria viável para mim passar filme para vocês pelo EAD, pelo Google Meet. Prefiro mesmo sugerir. Ok? Saiu aí Machado de Assis. Então, primeiro ponto, quando eu falo em realismo no Brasil, não posso deixar de esquecer, até porque o realismo está diretamente atrelado à figura dele, né, ao Machadão, né, o Machado de Assis. Machado de Assis foi o introdutor do realismo no Brasil, lá no ano de 1881, com a obra, lembram a obra? Alex acertou aí, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A obra que marca o realismo em nossa história. Ele tem suas características próprias lá na Europa, em Portugal, com a figura de Eça Queiroz. E o Machado de Assis, além daquelas características próprias da Europa, objetividade, descrição da sociedade, um retrato fiel, uma crítica, o Machado de Assis ele vai trazer elementos que são próprios dele, que não necessariamente estão relacionados às características realistas, né? Então a gente vai ter ali, por exemplo, a ironia, um pouco do humor, porque isso é próprio do Machado de Assis. O Eça Queiroz, por exemplo, ele não fazia muito uso dessas características. Já o Machado de Assis, né, ele tem ali nas suas obras essa coisa, né, essas peculiaridades, né, de trazer a ironia muito forte, o humor, a objetividade, as outras características, né, as referências aos termos científicos, biológicos, o positivismo do Comte, evolucionismo. Isso tanto está relacionado ao realismo quanto ao naturalismo. E não pode se falar de um sem se falar do outro. Por quê? Porque
porque assim como o realismo, o naturalismo ele surgiu no Brasil no mesmo ano, né, que foi o ano de 1881. No realismo, temos como obra representativa o Memórias Póstumas, e no naturalismo nós temos o Mulato. A Luísa como principal representante naturalista, ok? Deixa eu colocar aqui um slide. Vocês estão vendo aí? Espera aí, viu, galera? O foco, né, o seu surgimento ele tem como foco um ataque direto à estética até então em vigor na época, que era o romantismo. Né? Vocês percebem que, acredito que vocês lembram, que as principais características realistas elas são totalmente opostas às características românticas. Aí aqui nós temos aqui, né, o realismo literário nas últimas décadas estava uma nítida oposição aos valores cultivados pela estética romântica. Não sei se vocês lembram, mas lá em Portugal, né, isso ficou bem marcante, porque teve a questão Coimbra, em que grupos de jovens, uns defendiam os ideais românticos, outros defendiam a nova estética artística e literária, e é aí onde entra o realismo, e nesse embate, quem venceu foi o realismo, né? Por isso chamou-se questão coimbrana, desses jovens. No Brasil, não chegou-se a ter esse embate, pelo contrário, nós vamos ter ali no Machado de Assis, é um escritor romântico, né? No Machado de Assis, elas inicialmente, tinha um caráter romântico, né? Yaya Garcia, Helena, A Mão e a Luva. Vamos ver aqui, não está entrando. 26 minutos. Olha a outra. Ah, nesse aqui não. Ok? Aqui um ponto que ele mostra no slide são o que eu também já cheguei a mencionar, né? Eles eram motivados pela ciência, né? A filosofia, algumas áreas do conhecimento, elas estavam muito em alta nesse período. E, naturalmente, essas áreas, né, seja na ciência, na filosofia, elas influenciaram essa estética literária. Né? Então, nós vamos ter o positivismo, o sionismo, o determinismo, né, que são contextos científicos, filosóficos, né, que influenciaram a produção, né? Principalmente, a gente vai enxergar isso mais frequente no naturalismo, né? É muito mais presente na obra naturalista, certo? E aí, nós temos, sim, o que foi que eu esqueci de mostrar aqui? Aqui são alguns pontos, né, que também chegaram a influenciar no contexto histórico, né? A Revolução Industrial foi um deles, esse auge do cientificismo, né, e a expansão da filosofia, dos termos filosóficos, tudo isso influenciou a produção, né, na Europa e não muito diferente no Brasil. Este slide sintetiza um pouco as duas estéticas e as duas escolas. Né? Nós temos duas escolas literárias que, como vocês já bem sabem, surgiram no mesmo ano, né? Podem ser vistas até como irmãs. Eu até fiz esse paralelo aí com as meninas, né? Com as gêmeas, que tem muitas características que são comuns, né? Que se assemelham por terem surgido na mesma época, porém algumas características ali vão diferenciar essas duas estéticas. Vocês estão vendo o slide?
Alguém liga o microfone? Sim. Estamos sim, Zezinho. Pronto. Percebam que aí, além do realismo e do naturalismo, ele já mostra o parnasianismo. Mas por que ele está mostrando o parnasianismo? O parnasianismo, né, quando a gente for estudar ele mais do realismo e naturalismo, isto é, o parnasianismo não surgiu porque o realismo acabou. Ele surgiu ali como um complemento. O que vai diferenciar o parnasianismo das outras duas escolas literárias é o fato de que o parnasianismo ele preza pela poesia. Nós vamos ter uma escola literária essencialmente voltada para a poesia. Já o realismo e o naturalismo eram dedicados à prosa, né, aos romances de tese, aos romances críticos, como acontecia. Ambos surgiram no final do século XIX, como vocês podem ver, especificamente o ano de 1881. E meninas, estamos chegando agora. As obras que marcam, vocês também já estão cansados de ouvir: Memórias Póstumas de Brás Cubas, no realismo, e O Mulato, no naturalismo, Machadão e Aloysio. Aqui nós temos uma síntese. Qual era o ideário realista, né? Qual as propostas, qual a visão que o realismo tinha sobre a própria literatura e a abordagem do qual ela iria utilizar nessa forma literária, né? Nós vamos ter no realismo uma representação da realidade, né? Um retrato mais fiel dessa sociedade, principalmente apontando os aspectos negativos da sociedade, né? Um olhar mais racional, entra aí a questão do racionalismo como característica, né? O objetivismo, que também é uma característica que se aplica ao naturalismo, e esse olhar crítico, né? O Machado de Assis tinha, de fato, né, o seu olhar crítico era, de fato, bem acentuado. Quais eram os temas mais abordados, né? Tinha ali como preferência pelos escritores realistas, pelo Machado de Assis, né? Vamos focar especificamente ele. O adultério, né? A opressão, né, sobre os ricos em relação aos mais pobres, a corrupção, as mazelas da sociedade, e se eu não me engano, mais à frente ele ainda vai falar sobre a igreja, que também era uma instituição muito criticada pelo realismo. Aqui ele tem algumas influências. Eu costumo dizer que essas influências do evolucionismo e o próprio socialismo, elas são muito mais presentes no naturalismo do que propriamente. Talvez a questão, né, do socialismo a gente enxergue no realismo, né? O realismo, sim, ele faz essa análise crítica, essa análise científica do capitalismo. É uma escola que aborda muito a temática do materialismo. Então, uma possível característica no naturalismo. Quer dizer que essas influências científicas e filosóficas não tiveram relação com o realismo? Tiveram. Como vocês podem ver, as próprias características de cada influência se aplicam às duas escolas literárias, né? Havia a questão da razão, da objetividade, que era presente aí nas duas. Eu diria que a objetividade vai ser presente nas três, porque o parnasianismo também vai fazer uso dessa objetividade, né? O determinismo é que eu acho muito mesmo ligado ao naturalismo, porque ele vai mostrar o homem que é voltado, é influenciado pelo meio do qual ele está inserido, né? Pelo meio, pela raça, pela história. Então, tudo isso acaba sendo elementos que não podem ser deixados de se relacionar a essas duas escolas literárias. Aqui ele faz um aparato geral do realismo e naturalmente destaca uma obra brasileira. O realismo, só relembrando a vocês, ele surge na Europa, na França,
com a obra Madame Bovary, né, onde ele aborda a temática do adultério, né, a personagem ali que está desocupada, não tem muito o que fazer, vai ler os romances da época e fica entediada, e a saída que ela acha, até pelo casamento dela, para mudar para dar uma apimentada, ela traiu seu marido. Em Portugal, a obra que aborda essa questão, ele diz a destruição das ilusões românticas, mas essa questão do adultério também se vê no Primo Basílio, eu diria até que mais no Primo Basílio. E no Brasil, a questão do adultério, apesar de Memórias Póstumas abordar, ela não intensifica. Por quê? Porque o Brás Cubas, ele, de fato, ele não chegou a casar. Então, se ele não chegou a casar, tecnicamente, não podemos atribuir esse possível adultério. Então, a obra em que Machado escolheu até para abordar essa temática do adultério foi o Dom Casmurro, onde ele traz o famoso questionamento, né, da personagem Capitu, se ela traiu ou não seu ilustríssimo, seu marido, ou se seu marido era só um psicopata louco que acreditou nessa traição. Capitu é definida na obra, né, como olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? E há também na própria obra tem um capítulo em que ele associa os olhos da Capitu à ressaca do mar, né, que é algo que acaba meio que enfeitiçando. Em relação aos autores, né, nós temos aí o principal autor do realismo, sempre é bom reforçar, que é o Machado de Assis, né, um cético, ele acredita de fato nesse olhar que ele traz para já vou até para outro slide. Ele teve duas faces, né, duas vertentes literárias distintas. A princípio, os seus romances ainda traziam características românticas, né? Ele ainda bebia ali da fonte de José de Alencar, até porque eles eram conhecidos, né, próximos. E aí ele traz obras como Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena e Yaya Garcia. Esses 4 romances são romances da fase romântica do Machado de Assis, certo? E a fase realista, que é de fato a fase que ele se destacou, foi a fase que deu nome à figura machadiana, foi a fase em que se estabeleceu no nosso país o realismo, né? Ele traz aí como principais obras o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é a obra que produz o Quincas Borba. É interessante que o Quincas Borba é um personagem que ele faz referência no próprio Memórias Póstumas. O Quincas Borba, ele aparece no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, um livro que acaba se interligando ao outro. O Dom Casmurro, né, que é a sua obra talvez mais emblemática por trazer esse impasse, por trazer esse questionamento, o Isaú e Jacó, onde ele apresenta, né, aí 2 personagens gêmeos, mas que totalmente diferentes em relação ao seu posicionamento, às suas características, né? Poderíamos até associar aí o Isaú e Jacó ao realismo e o naturalismo, né, que são tecnicamente gêmeos, porém com características díspares. E a sua obra póstuma, né, que é o Memorial de Aires. Chegou a escrever críticas, chegou a fazer mais de 200 contos. Machado de Assis tem muitos contos conhecidos: O Espelho, A Cartomante, o Alienista, né, que são contos famosíssimos, trazem mistério, trazem questionamentos também, e não deixa naturalmente de fazer uma crítica a contextos sociais, certo? Aí aqui tem algumas críticas sobre a figura do Machado de Assis, não vai ser relevante. Aqui ele fala da obra, né, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, as afrontas de um defunto autor. Lembrando, né, que a obra ela é uma narrativa em primeira pessoa, onde nós temos um defunto autor narrando desde o seu nascimento até a sua morte, porém de forma não linear. O que é isso? Ele vai contar a história deste defunto autor, ele vai contando a história de acordo com o que ele vai lembrando. Então ele vai contar momentos
da sua fase adulta, aí ele lembra de um fato lá na infância, aí volta para uma fase em que ele era estudante de direito, na adolescência. Então, a história, né, o Memórias Póstumas, ela tem esse olhar meio didático no sentido de não seguir uma cronologia, né? Ela não segue uma cronologia. As histórias, as memórias vão sendo contadas de acordo com a própria lembrança do defunto autor. A outra obra bem conhecida dele, né, o Dom Casmurro, onde ele mostra esses mistérios da alma humana. Esse mistério ele pode estar atrelado tanto à figura do que é o Dom Casmurro, quanto à figura da personagem. Como eu disse, que é um personagem que está presente, tem alguma relação com o Brás Cubas. E aqui nós vamos entrar. Sim, deixa eu voltar aqui. Alguma dúvida em relação ao realismo? Não. Então, o Aloysio Azevedo, como vocês devem lembrar, o ano é o mesmo do realismo, 1881. A obra que marca esse período de sua autoria é o Mulato, né? É uma obra em que ele aborda questões do comportamento, até mesmo a questão do celibato, né? Do padre que tem relações com mulheres. Ele mostra uma família que não segue muitos padrões burgueses da época, né? Que nós vamos ter a família de um português com uma escrava, né? Então nós vamos ter por isso o personagem, né, o termo mulato, porque o personagem ele é essa mistura de raças, né, do português mais do mulato. Esta obra, a obra que melhor não só o naturalismo disso, né? Uma obra em que a gente dificilmente destaca personagens centrais, porque tem muitos personagens vivendo nos cortiços, personagens que são voltados para a questão determinista, né? Eles agem muito de acordo com o meio, né? Com o meio do qual eles fazem parte, o meio em que eles estão inseridos, né? Quem são esses personagens? São as mazelas sociais de fato, né? São os trabalhadores, as prostitutas, lavadeiras, os homossexuais, né? A questão da homossexualidade, né? A temática da homossexualidade, ela vai ser muito recorrente nesse período naturalista. Nós vamos ter o Aloysio Azevedo abordando essa temática no Cortiço. Nós vamos ter o Raul Pompeia abordando esta temática no Ateneu, né? Lá no Colégio Interno. E nós vamos ter o Adolfo da relação homossexual escravo. Então, aparecer com uma certa recorrência no naturalismo. O naturalismo, lembre-se, né, prega muito essa questão das as taras do ser humano, né, comparar o ser humano trazer a ele uma tipificação animal, né, alguns comportamentos que eram próprios dos animais são associados até enxergados por conta desses autores nos personagens naturalistas. Aqui eu acho que eu mostrei para vocês na aula que a gente teve, né? Eu mostrei esse slide, mentira, mostrei essa imagem, né? E aqui vocês percebem o quê? O que o realismo e o naturalismo têm de comum pelo fato de serem, né, próximos, pelo fato de terem surgido no mesmo período. Nós vamos ter aí como a razão um outro ponto que ele aborda aqui, deixa eu ver. Acho que esses são os mais recorrentes.
a crítica ao indivíduo, né? Análise crítica, ele vai destacar um personagem, ele vai mostrar como aquele personagem está inserido naquele ambiente social, como ele se modifica devido àquele ambiente social. Por isso que entra aí o determinismo. Já no realismo, ele vai fazer uma análise psicológica, né? Nós temos aí o Bentinho, ele faz uma análise psicológica, muitas vezes dele, mas da própria Capitu, né? O Primo Basílio, ele faz uma análise da sua prima, Luísa, lá na produção literária portuguesa, né? E aí ele vai fazer uma crítica, e ele vai muitas vezes retratar nas suas obras da sociedade, né? Os personagens são personagens tipicamente burgueses, só que com um olhar crítico, diferente do que acontecia no romantismo. E já no naturalismo, nós vamos ter personagens mais centrados nas mazelas sociais, né? O proletário. Perceba que no slide anterior eu citei alguns desses personagens. Quem são? Os trabalhadores, né? Os trabalhadores informais, as prostitutas, as lavadeiras, homossexuais, né? Os donos de bodegas, estabelecimentos, coisas pequenas do tipo, né? Então são tipificações de personagens próprio do naturalismo. Nós vamos ter como ponto no realismo a hipocrisia, já que vai fazer uma crítica à sociedade, vai mostrar também o lado negativo. Então utiliza-se uma falsidade parte dos personagens. Problemático, lembrem-se dos dois heróis que eu destaquei. O Brás Cubas é um personagem problemático, cheio de falhas, cheio de defesas, cheio de fraquezas. O próprio Bentinho, né, que é o Dom Casmurro, ele também é um herói problemático, porque ele fica nessa insegurança, nessa incerteza se ele levou chifre ou não. Tudo isso faz uma definição de como é um herói, né, um personagem protagonista das obras realistas. Já no naturalismo, nós vamos ter aí uma preocupação que está relacionada ao que é. O homem é descrito como um animal, né? Muitas vezes os personagens são comparados, né? Os seus comportamentos são comparados a comportamentos animais. Alguns livros, como o próprio Cortiço, em alguns capítulos, chega a mencionar e um ponto que tem em comum aos dois, mas que reforça elas foram destinadas a regiões bem distantes do centro econômico, do centro social de fato, né, o centro visual e turístico do país, né? Aqui nós temos um modelo de como era a época, o que era muito comum, né? A Rio de Janeiro até então era a capital do nosso país, no século XIX, finalzinho do século XIX. Acho que até o início do século XX ainda era o Rio de Janeiro, tenho minhas dúvidas, não lembro dessa informação. Mas aí ela era a capital do país e, mesmo tendo grandes prédios, lembrando as estruturas europeias, nós tínhamos, em meio a esses grandes prédios, nós tínhamos os cortiços, era muito comum. Então, as características que são mostradas no cortiço. Perceba que eu estou falando muito do cortiço, porque, como eu disse a vocês, o cortiço é características que você pode ter conhecimento sobre o naturalismo, né? A separação entre ricos e pobres, aí entra a questão do proletário, que vai ser abordado, animalização versus a humanização. Quando você vê alguma descrição de texto em que mostra um homem, um personagem
tendo comportamentos próximos ao animal, pode ter certeza que você está diante de um texto naturalista, né? Aí é que ele diz, né, a zoomorfização do homem, isso é a aproximação do homem ao animal. Aqui ele cita alguns termos que estão presentes na obra O Cortiço, né? Uma anda, né, como eu disse, tem a questão do macho, das fêmeas, aí tem batia palmas, se espreguiçava, porque a expressão batia palmas era atrelada à figura de quê? Dos macacos, né? E hoje a gente usa normalmente, mas era associado aos macacos. Se espreguiçava de quê? Do bicho preguiça, né? Deixa eu voltar aqui. Sim, e perceba que o slide que eu mostrei a vocês, ele mostra muito escritores. Quem são os dois principais escritores? O Machado de Assis no realismo, o Aloysio Azevedo no naturalismo. Porém, não podemos deixar de esquecer, de mencionar que no naturalismo há outros escritores, né? Diferente do realismo, no naturalismo a gente teve mais escritores. Além do Aloysio Azevedo, com o Cortiço, nós temos o Raul Pompeia com o Ateneu, né, que é uma escola interna que meio que retrata a sociedade da época e os comportamentos diante daquela sociedade. Nós temos o Adolfo Caminha, como eu citei, com a obra O Crioulo, com a temática da homossexualidade. Nós temos o Inglês de Souza, né, com um missionário, em que ele mostra, né, um tara de um futuro padre, né, de um padre por uma jovem. Nós temos a descrever sexo, né? Então, aborda muito a temática sexual. Essa questão sexual é muito recorrente também nesse período naturalista. E temos o Luzia Homem, do Domingos Olímpico. Então, esses são os principais escritores naturalistas. Além do Aloysio Azevedo, quem? Raul Pompeia, com Ateneu, Adolfo Caminha, com O Crioulo, Inglês de Souza, com Missionário, e Júlio Ribeiro com A Carne, e quem foi que eu disse? Esqueci. Sim, o Domingos Olímpico com Luzia Homem. Alguma dúvida? Eu falei, mostrei, não vi nenhuma manifestação de vocês. Não? Nenhuma dúvida? Não. Alguma pergunta? Algum esclarecimento? Não? Já vem? Pronto, então eu quero pedir primeiro que a turma passe a frequência e mande